Bom dia, turma! Bem-vindos a mais uma aula de português virtual. Bem, hoje a gente vai falar sobre sinopse. Já ouviram falar sobre essa palavra, sinopse? Será que é comum no dia a dia de vocês? Bem, quando a gente fala sobre sinopse, a gente fala sobre filmes, séries, essas produções. Bem, e eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. A primeira é: como é que vocês selecionam os filmes ou os seriados que vocês assistem? Vocês costumam conversar com os amigos de vocês sobre filmes e seriados? Além disso, onde e quais tipos de textos vocês leem sobre informações sobre os filmes e seriados? Tanto os que vocês assistem ou os que vocês querem assistir? Bem, todas essas perguntas, elas norteiam o nosso assunto de sinopse. Bem, antes da gente começar de fato sobre o assunto, eu quero desejar para vocês uma boa semana, já que a gente está iniciando ela, e a gente precisa também ver qual é a nossa agenda de hoje, qual é a nossa programação para a nossa aula de hoje. Então, segue aí com a lista de atividades que a gente vai fazer nessa aula virtual. Bem, gente, como fizemos na última aula, existe aqui um plano, só que dessa vez com 3 aspectos. O primeiro, esse aqui, sinopse, que é esse primeiro momento onde eu vou dizer para vocês quais são as características e o que seja a sinopse. No segundo momento, a gente vai fazer uma dinâmica sobre os títulos de filmes e seriados e alguns trechos para que vocês relacionem. E por fim, a tarefa de casa, né? Vou esclarecer aí algumas coisinhas sobre as páginas 151 e 152, que é o momento de vocês exercitarem. Em nosso dia a dia, estamos conectados com uma infinidade de produções textuais, de gêneros textuais. E quando a gente vai selecionar, por exemplo, filmes, séries, ou quando a gente quer saber sobre uma peça teatral, mais uma vez a gente se depara com o gênero textual, com textos. E desta vez, esse gênero textual tem nome, sinopse. Bem, a sinopse ele é um gênero textual expositivo. Expositivo porque ele apresenta, ele vai falar sobre algum elemento cultural. Então, livros, filmes, séries, novelas, peças teatrais. Esse texto, né, esse gênero textual, ele antecipa algumas informações sobre esse produto, né, sobre esse elemento cultural para os seus leitores. Então, por exemplo, a sinopse ela contaria em linhas gerais o que é que vai ser apresentado naquele filme, naquela peça teatral, naquele livro. Então, na página 152 do livro de vocês, existe um texto aí falando sobre sinopse e ele diz que esse gênero ele se caracteriza por apresentar uma narrativa breve, escrita na ordem direta e em terceira pessoa, que conta com poucas linhas de forma objetiva o conteúdo a ser tratado no filme, na peça ou naquele capítulo ou série que despertou sua curiosidade ou interesse. Então, uma característica aí da sinopse é ser um texto curto, ser um texto objetivo e um texto claro. Tá? Então, não requer muita dificuldade na produção de uma sinopse. No entanto, com a intencionalidade desse texto, como a intencionalidade é atrair o leitor, as informações divulgadas previamente são selecionadas sem que antecipem a totalidade do objeto cultural em exposição. Então, o objetivo da sinopse não é contar o que é que vai de fato acontecer na história, não é dar nenhum spoiler, ok? Esse não é o objetivo da sinopse, mas é dar uma ideia
do que se trata aquele gênero textual. Outra coisa que não faz parte também da sinopse é o juízo de valor. Então, quem escreve uma sinopse não vai colocar ali se é bom, se é ruim, se, sei lá, se é pobre, se é um filme ou uma série pobre, ou enfim. Não são esses elementos que estão presentes na sinopse. Jornais e revistas, além das contracapas de livros ou caixas de vídeos, são os suportes onde esse gênero textual costuma ser vinculado. Suporte é onde eles aparecem. Então, vão ser na parte de trás do livro, como falou aqui, nas caixas de vídeo. Então, por exemplo, muitas vezes quando a gente vai assistir um vídeo, né, até naquela seleção da Netflix, por exemplo, existe lá a capa do filme e uma breve descrição, um comentário sobre ele. Então, esse comentário, essa descrição é justamente a sinopse, ok? Quando você pega um livro, a parte de trás dele, existe um breve comentário sobre a produção artística ali daquele livro. Então, é a sinopse. E as sinopses, elas estão presentes também na internet, tá? Existem vlogs aí que apresentam, né, traz para o seu público, para o leitor daquele blog, daquele vlog, sinopses de filmes. Vale destacar que hoje as sinopses também são veiculadas em sites e estruturadas também, tanto verbal quanto oralmente, em vlogs nos canais do YouTube. Aí a gente retorna àquelas perguntas do início. Como você seleciona os filmes a que assiste? Então, por exemplo, eu seleciono os filmes que eu assisto através de amigos, então sugestões de amigos, né? Eu converso sim, e aí eu já estou respondendo outra pergunta que eu fiz para vocês, né? Se vocês conversam com os amigos sobre filmes, seriados e tudo mais. E sim, eu tenho esse tipo de conversa com os meus amigos. Então a gente faz sugestões, né? Eu sei que o amigo X, ele gosta de um filme de ação e eu vi um filme de ação muito massa, então eu vou lá e sugiro um filme para ele. Ou eu tô conversando com a minha amiga Y e eu sei que ela gosta de um seriado mais assim, ficção científica, então eu vou lá e sugiro um que eu tenha assistido ou que eu tenha visto, que eu tenha feito a leitura, que também, né, já tô aqui respondendo mais uma vez uma outra pergunta, que não é somente através da conversa, mas eu também faço leituras de sinopse, tá? Então, por exemplo, eu, sei lá, vi o trailer de um filme, achei legal, eu vou lá procurar saber sobre ele. Então, saber em linhas gerais o que é que vai falar aquele filme. Ou também navego bastante, né, pela Netflix. E aí eu vou lendo as sinopses, as descrições que são dadas para determinados filmes, determinados seriados. E assim eu faço a seleção, a escolha do que eu estou assistindo. Aí perguntei, como você seleciona os filmes? Onde e em quais textos você lê informações? Então eu já falei para vocês, né, nos próprios divulgadores aí do filme, ou às vezes eu faço buscas mesmo através do Google para poder encontrar essas sinopses, né? E converso com meus amigos, sim, sobre livros ou filmes. Aí eu quero que você mande um áudio para mim contando qual filme, série ou livro marcou sua memória afetiva e por quê, tá? Por exemplo, um filme que marcou a minha memória afetiva foi o filme de Harry Potter. Porque, gente, eu cresci assistindo esse filme, tá? Para começo de história. E, assim, eu muitas vezes ia para casa de uma amiga minha que morava perto de um cinema, né? O cinema lá da Boa Vista. E aí a gente, depois do almoço,
descia e ia pro cinema. Então, assim, muitas vezes a gente ia na pré-estreia do filme de Harry Potter ou alguma coisa desse tipo, e a gente assistia os filmes. Então, assim, isso marca, foi muito presente, até porque, né, toda aquela questão do imaginário, do lúdico, da história de Harry Potter, né, um bruxinho e todo o... Se a gente fosse fazer aqui uma análise mesmo da narrativa, né, todos os elementos que são colocados ali, a questão da amizade. Então, eu sempre fui uma pessoa que cultivei muito minhas amizades, assim, eu dou muito valor às minhas amizades. Então conta a história aí de 3 grandes amigos, vai contar a história também de um órfão, né, que é o Harry. Então toda aquela questão da mágica. Então quem nunca quis ter poderes, quem nunca quis, né, ter, assim, fazer algo de mágico, algo que seja sobrenatural, surreal. Então isso construiu, né, a minha infância. E a gente brincava, né, se imaginando bruxinhos, bruxinhas e tudo mais. Então isso fez parte da minha infância e por isso faz parte da minha memória afetiva. Tanto é que até hoje eu sou uma grande fã, né, dessa produção de Harry Potter. Sempre que tem, assim, eventos mais geeks e tudo mais, que esteja lá o Harry Potter, essas coisas, eu tô presente, tô ali, fiz trabalhos acadêmicos, né, trabalhos literários e tudo mais, fazendo análise desse filme. Então, assim, Harry Potter tá na minha vida, gente. E qual é o seu? O que é que você assistiu que marcou a sua vida, né? Marcou por um aspecto afetivo, marcou pelas relações. Qual foi o filme ou qual foi a série? Então manda um áudio para mim através do Instagram contando a sua história. Para quem até agora ainda tá voando no que seja sinopse, então você vai abrir o livro na página 150 e lá vocês vão encontrar uma sinopse do filme Alice no País dos Espelhos. Alice através do espelho. Então é uma produção aí estadunidense, 2016, o gênero é de aventura, a direção é de James Bobbin, o elenco tá aí todo descrito e o texto é Alice, aí tem o nome da atriz, né, que faz o personagem Alice, Mia, retorna após uma longa viagem pelo mundo e reencontra a mãe. No casarão, em uma grande festa, ela percebe a presença de um espelho mágico. A jovem atravessa o objeto e retorna ao País das Maravilhas, onde descobre que o chapeleiro maluco, Johnny Depp, corre risco de morte após fazer uma descoberta sobre seu passado. Para salvar o amigo, Alice deve conversar com o tempo. Sasha alguma coisa. Para voltar às vésperas de um evento traumático e mudar o destino do chapeleiro. Nessa aventura, também descobre um trauma que separou as irmãs Rainha Branca, Anne, e Rainha Vermelha, Helena. Então, vejam que assim, ele conta em linhas gerais o que é que vai acontecer no filme. Então, Alice retornar de uma viagem, né, atravessar aí o espelho, viver uma aventura. O objetivo é salvar o chapeleiro. Tem aí a questão dos traumas, trauma de um, trauma de outro. Então, falar sobre coisas que marcam o nosso tempo, que marcam a nossa história. Então, mas ela não... O texto em questão, ele não traz spoilers, ele não vai contar as minúcias, né, do que acontece no filme. Então, esse tempo aí, quais são os confrontos que vão acontecer com esse tempo aí, que também é um personagem, né? O que ela vai viver ali? Será quantas vezes ela vai ter que fazer algo errado, talvez, na história, para só no final conseguir? Ou será que ela não consegue?
Então, coisas como essas não são reveladas na sinopse. Então, é só para a gente ter um gostinho do que vai acontecer e motivar a assistir ou não aquela produção. Bom, neste momento, eu vou colocar agora, a gente vai fazer uma brincadeira. Então, eu vou colocar de um lado uma lista com nomes de filmes e do outro lado eu vou colocar alguns trechos, né, sobre sinopses desses filmes e a gente vai ter que relacionar essas informações. Bem, bora lá. Aqui no meio temos Harry Potter, eu tinha que puxar a sardinha, né, gente? Pantera Negra, A Barraca do Beijo e Doctor Who. E aqui dos lados vocês vão ter algumas descrições dessas produções. Então, por exemplo, número 1, nelas são retiradas as 5 tribos que compõem o reino, porém uma delas não apoia o atual governo. 2. Um excêntrico extraterrestre que viaja pelo tempo e espaço para resolver problemas e lutar contra injustiças. 3. Romance de fantasia com um personagem que faz grandes descobertas aos 11 anos. 4. Amigos que resolvem inventar e gerenciar algo no evento da escola que causa aventura, confusão e romance. Enfim, vocês conhecem esses títulos? Vocês conhecem esses filmes, seriado? Bem, a gente vai agora relacionar essas descrições que foram tiradas de algumas sinopses e a gente vai relacionar, né? Vai colocar os números aqui nos títulos que correspondem a cada um. Então, por exemplo, nelas são reunidas as 5 tribos. Então, quando fala de tribo, a gente já sabe que está relacionado com a Pantera Negra, né? Que é um filme aí que fez muito sucesso. Inclusive, nesses dias, teve aí uma notícia bem trágica, né? Com um dos personagens do filme de Pantera Negra, que acabou falecendo, né? Então voltou, né, a ser um destaque aí o filme Pantera Negra por conta disso, tá? Então, número 1, Pantera Negra. Aí a gente tem aqui desse lado, romance de fantasia com um personagem que faz grandes descobertas aos 11 anos. Então, quem já viu o filme de Harry Potter sabe que esse daqui é criança de 11 anos, gente. É o Harry, tá? Não vai ser aqui o Doctor Who, nem vai ser a Barraca do Beijo. Porque eu tenho quase certeza que esse filme daqui, a maioria de vocês já devem ter assistido. Então, aqui, número 3, Harry Potter. Um excêntrico extraterrestre que viaja pelo tempo e espaço para resolver problemas e lutar contra injustiças. Isso daqui não tem a cara nem um pouco da Barraca do Beijo, né? Então só pode ser Doctor Who. Número 2. Que também, isso é uma série, tá, gente? Por sinal, eu assisto, é muito divertido. De fato, aqui é um extraterrestre, mas é um extraterrestre não daqueles que a gente vê nos filmes todos monstruosos ou sei lá, diferentes. Mas ele é igual a nós, tá? Ele é, dando um spoiler aqui, ele é um senhor do tempo. E aí, por isso ele vai fazer a viagem no tempo e no espaço. Então, cada episódio mostra ele tentando resolver alguma confusão, né? Ele, na verdade, ele tem um imã para confusões e ele sempre tem um companion, né? Um acompanhante na sua nave espacial, que por sinal não é nada óbvia, tá? A nave espacial dele, chamada de TARDIS, é uma cabine de policial, uma cabine policial, tá? E ele vai para todo canto, tanto no tempo quanto no espaço,
né, junto com esses seus amigos, que ele acaba sempre arrastando alguém junto com ele para resolver problemas. Então, assim, é uma série de ficção, mas é uma série bem legal e uma série inteligente, tá, gente? Então, assim, tem coisas assim que você fica tentando resolver lá os problemas também, fora que ele ensina um pouquinho de física, ensina um pouquinho de química e ele traz vários elementos, ele também já relaciona com personagens assim da literatura. Então, por exemplo, ele já falou com Shakespeare, já teve episódio em que ele falou com determinados artistas, pintores, Van Gogh, por exemplo. Logo de início, essa série Doctor Who, ela foi criada com o objetivo de ensinar história para as pessoas. Então, os primeiros capítulos, porque é uma série bem antiga, os primeiros capítulos mesmo, era bem assim, voltada para questões da história, sabe? E aí depois é que ele foi ganhando assim características diferentes. E outra coisa muito interessante sobre o Doctor Who é que a cada ciclo, né, pode ser, sei lá, a cada ciclo ele vai mudando. Então, por exemplo, hoje ele tem uma pessoa que faz esse personagem do Doctor Who, mas ele acaba se regenerando, ele muda a aparência e acaba se tornando uma outra pessoa. Atualmente, o Doctor Who, por exemplo, é uma mulher, tá? E aí, sobre isso dá até pra falar, questionar sobre questões de gênero e tudo mais. Então, assim, é uma série muito, muito, muito legal. Por fim, a gente tem aqui, ó, amigos que resolvem inventar e gerenciar algo no evento da escola que causa aventura, confusão e romance. Então, com certeza, aqui número 4, a gente tem A Barraca do Beijo. É um filme que fez muito sucesso eu acho, não tenho certeza, que é uma produção da Netflix, mas eu não tenho certeza. Mas ele fez muito sucesso, muita gente assistiu, muita gente gostou. É um filme realmente bem legal, um filme assim, bem leve, bem jovem, na verdade. E é isso, gente. Vocês acertaram quantos? Então manda lá também um comentário pra mim, conversa comigo um pouquinho lá, manda um áudio contando quantos acertos que vocês tiveram e quem sabe a gente troque figurinhas. Então, quem sabe vocês mandam também pra mim algumas descrições para que eu tente adivinhar lá pelo Instagram. Para terminar nossa aula, a gente tem aqui, ó, a tarefa de casa da página 151 e 152. Lembra que a gente começou falando sobre Alice? Pronto. Essa atividade é sobre a sinopse de Alice. Então, vamos fazer perguntinhas bem clássicas e eu quero ver vocês, ó, acertando todas elas, ok? Então, perguntas como: que tipo de texto é esse? Onde esse texto normalmente ele costuma ser apresentado? Ou o texto é narrado em que pessoa? Então, são essas informações, tudo coisas que a gente já conversou, que estarão presentes nas atividades dessas páginas. Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais!